Ontem tivemos o primeiro clássico da final do Campeonato Paraense de Futebol, vencido pelo Clube do Remo por 3-2. Mas o que chama a atenção não é só o jogo, que foi um jogaço, né? O Remo chegou a abrir 2-0, o Paysandu empatou e o Sávio de falta deu números finais ao jogo, que está totalmente aberto, tá? O Remo tem uma vantagem, mas é uma vantagem mínima, que o Paysandu pode muito bem tirar essa vantagem dentro de campo. Falando aqui sobre a parte externa, né? Ou fora de campo. Remo e Paysandu protagonizaram um clássico que chamou muita atenção. Não só da mídia paraense, que deveria dar mais valor para esses dois times, e não dá, prefere ficar babando o ovo de times do eixo. Mas, sim, a gente fala aqui sobre essa questão, principalmente do torcedor, a valorização das marcas de Remo e Paysandu. Ontem, por exemplo, o Felipe Melo, quem conhece aí, o histórico jogador, jogou Copa do Mundo inclusive, estava assistindo o clássico. Não só ele, outras personalidades também comentaram esse clássico. Não é um clássico qualquer, não são duas equipes qualquer. É um clássico que ontem, por exemplo, deu 40 mil pessoas numa quarta-feira. Numa noite de quarta-feira, uma final de campeonato estadual, deu 40 mil pessoas. E eu acho que o público paraense e o povo paraense está começando a entender que se for voltado para os nossos clubes, se for voltado as atenções aos nossos clubes, e isso também precisa ter, claro, óbvio, né, uma atenção também, não só das federações, da Federação Paraense e também da Confederação Brasileira de Futebol, mas também dos dirigentes dos clubes, que precisam entender, que precisam potencializar esses clubes. Tanto o Remo quanto o Paysandu, porque são duas marcas fortíssimas no futebol brasileiro, que infelizmente estão ainda em processo de evolução. Esses clubes pararam, ficaram muitos anos parados no tempo e agora estão se modernizando, né? E a gente sabe o quanto o torcedor paraense, o público paraense gosta de futebol. E é importante que a gente tenha um clube sempre ali em evidência, ou pelo menos os dois, né? A intenção seria os dois em evidência no futebol nacional. Bom, teve um lance no jogo que chamou a atenção de maneira surpreendente, né? A galera ficou muito preocupada, na verdade. O Jaderson acabou tendo uma lesão ali com o zagueiro do Paysandu, o Novilho, né? E o Jaderson teve que sair do estádio de ambulância. O Novilho foi atendido ali, mas foi substituído também. Os dois jogadores estão fora do clássico, em virtude do protocolo que foi acionado pelas duas equipes, né? Mas uma coisa interessante que a gente precisa falar aqui sobre essa questão é que mesmo que eles tivessem condições de jogo, eles não atuariam, né? Porque a lesão foi na cabeça. O Jadson, por exemplo, tá aí de uma questão indeterminada para a volta. Não tem uma previsão do Jadson. Provavelmente ele também estará fora do jogo contra o Vila Nova, o jogo importantíssimo pela Série B contra o Vila Nova, né? Então é uma baixa importantíssima para o Clube do Remo, é o camisa 10 do time, é um dos jogadores de mais qualidade técnica, ele vai fazer muita falta, assim como o Novilho também para o Paysandu, porque é um zagueiro que estava se consolidando ali no frágil esquema tático bicolor, né? Então é um jogador que também não vai atuar e vai deixar uma condição bem complicada para o time paraense. Bom, sobre o mercado, né? Mercado principalmente de treinadores. Lembra do técnico do Novo Horizontino, Eduardo Batista, que vinha fazendo um trabalho muito bom no Novo Horizontino há algum tempo? Pois é, ele foi demitido no início da Série B e muitos davam ele ali como um treinador que fosse assinar. Ele ficou parado um tempinho, né? Não assinou imediatamente com nenhum clube. E ele fechou com o Criciúma, que tinha demitido o Zé Ricardo, né? Então tivemos aí a dança das cadeiras dos treinadores. O Eduardo Batista agora assume o Criciúma. Assim, gente, é um ótimo treinador, né? E o Criciúma tem um bom time também. Eu acho que ele tem tudo para dar certo no Criciúma, né? E aí o Criciúma, que começou muito mal o campeonato, pode se recuperar na competição. E o Paysandu, né, que está ainda procurando o executivo, o clube informou, inclusive, que não tentou a contratação, que não conversou com o Rodrigo Pastana, né? O treinador ali o executivo de futebol, na verdade,
que muita gente colocou, inclusive o próprio Tomazão, colocou ali como um dos caras que era o principal alvo do time bicolor para fechar com o executivo de futebol. O Paysandu está no mercado atrás de um profissional dessa área, né? O time vem enfrentando muitas dificuldades para encontrar um profissional que possa atuar e tentar resolver esse problema, porque o problema do Paysandu não é só interno, é também técnico. O time do Paysandu tem várias lacunas ali, de vários jogadores que não conseguem mostrar um bom futebol e que tem uma qualidade técnica muito, mas muito duvidosa e muito limitada. Então o time vai precisar ir no mercado, trazer um profissional e ser cirúrgico na contratação desse profissional, né? Enquanto isso, a gente fica aí esperando, no aguardo, ver o que vai ser decidido referente a isso. E ontem o clássico, né, o 3-2, deixou a situação do Luizinho Lopes ainda mais complicada. Apesar do Paysandu ter tido uma reação em campo, o time no primeiro tempo principalmente sofreu muito, né, principalmente nos contragolpes do Remo. E há uma previsão de que o Luizinho Lopes ele não fique no Paysandu caso o time perca o título para o Remo nesse próximo final de semana. Ele só vai permanecer, de fato, se o Paysandu for campeão. Se o time perder, as chances do Luizinho Lopes cair são de pelo menos, eu diria, 80%. Tá? Tá muito complicada a situação dele, tá muito ruim a situação dele. Então, assim, eu posso falar isso com tranquilidade para vocês. Se o Remo for campeão paraense, o Luizinho Lopes deixará o cargo de treinador do Paysandu. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.